No princípio, havia uma promessa. Uma promessa feita a um homem que se tornaria o patriarca de nações, o fundador de crenças, o portador da fé que moldaria o mundo de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Seu nome era Abraão, e sua história é nossa herança. Abraão não era um homem comum. Ele era alguém cuja vida foi marcada por decisões que exigiam uma coragem inabalável e uma fé inquebrantável. Em uma época de deuses e mitos, Abraão ouviu um chamado que o separaria de tudo o que conhecia. Um chamado para seguir um caminho desconhecido, guiado apenas pela promessa de uma voz que falava ao seu coração. Imagine por um momento estar no lugar de Abraão. Você deixaria sua terra, sua segurança, tudo pelo desconhecido? Você teria a coragem de confiar em uma voz que ninguém mais ouve? A jornada de Abraão não é apenas uma história de antiguidade. É um espelho que reflete nossas próprias vidas. Todos nós enfrentamos momentos em que somos chamados a deixar nossa zona de conforto, a arriscar tudo por algo maior, algo que talvez não entendamos completamente. A história de Abraão é repleta de momentos que desafiam nossa compreensão. O sacrifício de Isaque, seu filho, é talvez o mais desconcertante de todos. Como poderia um pai concordar com tal ato? Como poderia a fé justificar tal pedido? Este momento, tão carregado de emoção e tensão, é um ponto de inflexão, não apenas na vida de Abraão, mas também na nossa. Ele nos força a questionar a natureza da obediência, do sacrifício e da promessa. Mas a história de Abraão não é apenas sobre sacrifício. É sobre a aliança, sobre a relação entre o humano e o divino. É sobre acreditar contra todas as probabilidades, sobre esperar contra toda a desesperança. Abraão nos ensina que a fé não é uma estrada pavimentada e fácil. É um caminho árduo, muitas vezes solitário, mas é também o caminho pelo qual as promessas são cumpridas. Ao refletir sobre a vida de Abraão, somos confrontados com perguntas que transcendem o tempo e o espaço. O que significa ter fé? Até onde estamos dispostos a ir para seguir nossas crenças? E talvez a mais importante de todas, o que estamos dispostos a sacrificar pelo que consideramos sagrado? Seria mostrado. Com fé, ele partiu, não sabendo para onde ia, mas confiando na promessa de que seria feita uma grande nação. A jornada de Abraão é marcada por encontros divinos, promessas e provações. Em cada passo, ele é desafiado a confiar mais profundamente, a entregar-se mais completamente. Sua vida é um testemunho de fé em ação, uma fé que não se baseia em visões, mas em promessas, uma fé que espera contra a esperança. Quando Abraão olha para as estrelas e recebe a promessa de que sua descendência será tão numerosa quanto elas, ele acredita. Não há evidência, não há sinais, apenas a palavra de Deus, e é suficiente para ele. Abraão nos ensina que a verdadeira fé não exige provas, ela descansa na certeza do que não se vê. A fé de Abraão é testada repetidamente. Ele enfrenta fome, conflito, e, finalmente, o pedido de sacrificar seu próprio filho, Isaque. Cada teste é uma oportunidade para Abraão provar sua confiança em Deus. E em cada teste, ele emerge não apenas como um vencedor, mas como um exemplo para todos nós. O sacrifício de Isaque é um dos momentos mais dramáticos da Bíblia. Abraão é chamado a oferecer seu filho, o filho da promessa, como um holocausto. É um pedido que parece contradizer todas as promessas feitas a ele. Mas Abraão obedece. Ele se prepara para sacrificar o que mais ama, porque sua fé lhe diz que Deus é fiel. No último momento, um anjo detém a mão de Abraão. Um carneiro é providenciado como substituto para Isaque. A fé de Abraão é recompensada, e a promessa é reafirmada. Este evento não é apenas um teste de fé. É uma prefiguração do próprio sacrifício de Deus, que providenciaria o cordeiro para o sacrifício final. A vida de Abraão é uma série de altos e baixos, de vitórias e desafios.
mas através de tudo, ele permanece fiel. Ele é o exemplo de que a fé não é estática. Ela cresce, se desenvolve e é refinada pelo fogo das provações. Ao refletir sobre a vida de Abraão, somos inspirados a examinar nossa própria fé. Será que estamos dispostos a confiar em Deus como Abraão confiou? Será que estamos dispostos a seguir o chamado, mesmo quando o caminho à frente é incerto? A história de Abraão termina com ele sendo chamado de amigo de Deus. É um título que fala de intimidade, confiança e amor. Abraão não era perfeito, mas sua fé o tornou próximo de Deus. E essa é a mensagem que ele deixa para nós: que a fé verdadeira nos aproxima de Deus, transforma nossas vidas e nos faz herdeiros das promessas divinas.